Tudo bem? Então, eu estava pensando aqui hoje com relação a essa questão de criatividade e uma palestra que eu assisti na internet, né, no TED, muito bacana, palestra que realmente assim foi uma mudança de paradigma para mim, é a palestra da Elizabeth Gilbert, que escreveu um livro chamado em português Comer, Amar e Rezar. Eu acho que é esse o título, Comer, Amar e Rezar. Foi um best-seller, vendeu muito, é uma americana, e depois ela fez muitos outros livros interessantes, mas provavelmente que não fizeram o mesmo sucesso desse Comer, Amar e Rezar. Virou até filme com a Julia Roberts e com aquele Javier, não sei das quantas, lá que é um ator espanhol muito bom. O filme é péssimo, mas ele é ótimo. Ele fez aquele filme, o No Country for Old Men, não sei como é que foi traduzido aqui. Um filme muito legal que ele faz o papel assim, com cabelinho até meio assim batidinho, parecido com o de um Beatle, assim, daquela época dos anos 60, só que ele é um assassino terrível, né? Uma pessoa fria, e ele é ótimo para fazer esses papéis, né? E, enfim, o filme não é tão bom, ele não foi bem explorado, colocaram ele como uma pessoa, assim, diferente daquilo que, a maneira que ele o normal, né, a caractere dele normal, assim, eu acho que é muito mais bem explorado para outro tipo de papel, para uma pessoa mais fria, tal, como foi desse outro filme. E, enfim, ela fez uma palestra falando sobre a criatividade, o gênio criativo. Ela diz sobre o que aconteceu na mudança da Renascença, o Renascimento, né? Século XVIII, eu acho. Parece que começou, eu não sei se é o Iluminismo ou o Renascimento, começou com o trabalho de Isaac Newton. Tem um livro seminal que lançou que os historiadores colocam como início, acho que é do Iluminismo. O Renascimento foi anterior. É, foi na época de Michelangelo, né, Leonardo da Vinci, onde teve esse ressurgimento da razão, né? E, enfim, ela fala que nesse momento, né, que teve uma mudança de paradigma daquilo que a gente entende como da onde vem a nossa criatividade, da onde vem a nossa genialidade. Então ela começa dizendo o medo que ela tem e que outras pessoas também que se deram muito bem como ela, né, que fizeram assim grandes sucessos, né, como esse livro, como era Maria Rezar, que foi um sucesso estrondoso, inesperado, e depois a pessoa ficou morrendo de medo de não equiparar o próximo, as próximas produções não chegarem àquilo, e normalmente não chegam mesmo, né? Aí ela faz um estudo a respeito e traz à luz da razão o que aconteceu no momento de prosperar à luz da razão, né, no Renascimento, em que se mudou o paradigma do que é o gênio, né, do que é a genialidade, de onde vem nosso talento, o talento de cada um, a competência de um artista especialmente, né, seja ele um escritor, um músico, mesmo um cientista, né? De onde vem uma ideia? Tem tantos casos de cientistas que sonharam, né, ou tiveram uma visão, ou enfim, coisas que não são exatamente racionais, né? Processos não racionais que trouxeram a resolução do problema que eles tinham, né? Tem uma frase famosa do Einstein que foi meio que moldado ao longo do tempo, que não é exatamente assim que ele falou, mas assim que a frase, o conteúdo dela é que ele fala que ele pensa 99 vezes e não encontra a solução e deixa de pensar e a solução é dada. Então não sei se tem esse 99, mas o que ele quer dizer, eu penso um monte de vezes e a solução não adianta pensar. Aí eu deixo de pensar e mergulho na paz, no silêncio do meu âmago e a solução emerge, a solução vem à tona, né? Isso a gente tem assim 1000 casos disso acontecendo. E ela fala também a respeito não do Einstein, mas de outros exemplos, né, de pessoas assim que tiveram grandes participações na humanidade, né? E o que é interessante também pensar a respeito disso, eu ainda não falei qual foi a mudança de paradigma, eu sei, vou chegar lá. Tem um outro livro do Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake é um cara que foi execrado da comunidade científica. Ele era um biólogo molecular
um bioquímico, né? Que é muito legal essa profissão que está no meio, na fronteira entre o vivo e o não vivo, né? Ele é químico e biólogo, né? O bioquímico. Aonde que está o momento onde a coisa, aquela molécula fica tão complexa que vira algo vivo, né? Então é bacana esse negócio. Aí ele escreveu um livro refutando, não é refutando, mas assim, contradizendo, colocando outra opinião em cima do livro do Richard Dawkins, que fala do The Selfish Gene, eu acho, ou alguma coisa assim. E, e ele fala, o nome do livro é God Delusion, a ilusão de Deus, né? A ilusão de existir. Não, pera um pouquinho. Não, desculpa. God Delusion é o livro do Richard Dawkins, que ele é um ateu, tal, e eu respeito muito essa opinião. Até me considero, né, dentro do que a gente conhece, o que a gente chama de Deus, me considero um ateu também. E o Rupert Sheldrake, que não é um ateu, ele escreveu um livro que chama Science Delusion. E apesar de ser sobre um aspecto de uma pessoa que é religiosa, mas ele foi um cientista importante, tem assim trabalhos, artigos publicados aí em super, sabe, revistas, tal. E ele começou com essa história de falar que a ciência não está muito certa. E é um livro interessante até um certo ponto. Depois começa a ficar um pouco assim, aquela história, enquanto a pessoa está descrevendo o problema é legal, mas quando ela começa a dar a solução dela, né, aí normalmente se perde, né, porque não existe uma solução, né, no final das contas. O que existe é uma perspectiva. Mas é muito bacana o que ele levanta, uma série de coisas. E ele fala também sobre isso, né, a questão das criações na ciência, das descobertas. Quantos casos, sabe, que aconteceram do indivíduo estar pesquisando uma coisa e um outro sujeito, um outro cientista, no outro lado do mundo que não se conhece, então está pesquisando a mesma coisa. Quase como se fosse um processo de emergir um conhecimento que está procurando os poros por onde vai sair. Sabe como lava que vai rompendo a terra e criando os vulcões, e se não sair de um lado, sai do outro, né? Quando tem movimentações de placas tectônicas, tem rompimento de vulcões de um lado ou do outro, não adianta você tentar escapar, tampar de um lado que sai do outro, né? É uma pressão criativa, né? Uma pressão que existe e essa pressão ela se manifesta na nossa realidade através de artistas, de cientistas que estejam presentes e dispostos a receber, a veicular isso, né? E isso acontece, né, até nas ciências duras, até nas ciências mais, né, rigorosas, né? E ele coloca um monte de exemplos lá falando sobre isso, né? Tem um exemplo famoso do Darwin, que ele estava... Também tinha um outro cientista, um outro pesquisador na época, que se o Darwin não fizesse, o outro já estava também... Eu esqueci o nome, desculpa, mas enfim... O outro pesquisador estava também com toda uma teoria de evolução das espécies também já. Então, se o Darwin morresse num acidente, por exemplo, o outro, a evolução seria dada por outro. Não interessa se é Darwin ou se é o outro, mas a gente teria esse conhecimento, né? A mesma coisa com Einstein também, tinha um outro cientista, um outro físico também que estava com toda a teoria da relatividade também super encaminhada e era uma questão até de patente que estava assim que um chegou antes do que o outro e o Einstein acabou ficando famoso. Enfim, o que acontece é que nós somos canais, né, dessa manifestação coletiva. Que se você pensar também, né, até numa maneira completamente materialista, desprovida de qualquer mágica, né? Da onde vem o conhecimento do Einstein, da onde vem o talento do Einstein, ou da genética, ou, ou da cultura, do ambiente, da sociedade, tudo isso influenciou. Não é uma ilha. Então se coloca muito peso em cima do indivíduo, o gênio criativo. E aí eu volto ao que a Elizabeth Gilbert estava falando na mudança da Renascença, quando o artista e o cientista deixou de ter um gênio e passou a ser o gênio. Então, antes disso, Sócrates, né, um filósofo, o grande filósofo Sócrates, falava que ele tinha um demônio no sentido grego da palavra, que é demônio de demonstração, como se fosse uma musa, né, um guia, que acompanhava ele, que era esse ser imaterial que falava as ideias que ele tinha que colocar e tal, né?
as ideias filosóficas. E a gente vê isso assim acontecendo muito, né? Quantas vezes que eu já me decepcionei ouvindo entrevistas ou até encontrando pessoas que eu admirava que pareciam completamente tolas, né? Quando você conhecia, conversava mesmo, era uma pessoa rasa, até, vazia, como se ela mesma não estivesse entendendo a profundidade do trabalho dela. Então, eu acho que isso é uma coisa, é, uma evidência, né? De que aquele indivíduo está funcionando como um canal, né? Que recebe aquilo, que está tendo essa informação. Então, na Renascença, teve o início desse processo egóico que foi sendo trazido e desenvolvendo e burilado, chegou até o individualismo máximo, né? Que nós vemos no dia de nos dias de hoje com o neoliberalismo, né? Que basicamente é tão tolo, né? Que é ruim para ele próprio, né? Não é um plano bem pensado de domínio, né, econômico e tal, e que eles vão garantir a permanência desse domínio, né? É um processo virulento, né? Um processo viral que consome todos os recursos e se destrói também junto, né? Como a gente está vendo nessa pandemia da Covid, que uh, as pessoas eles foram sucateando todos os processos públicos, né, de saúde no mundo inteiro. Eu, quando estive na Finlândia em 2007, eu vi isso já acontecendo. Tinha um sistema bom de saúde, mas já estava começando a ser corroído, né, por esse processo mundial. Aí eles destroem, sucateiam tudo. Aí em 2015, 5 anos atrás, vem lá o Bill Gates, o Obama também nessa época e outros, com certeza outras pessoas importantes, grandes expoentes aí, e falam que isso é um perigo, que a gente precisa de um sistema global de saúde e monitoramento para evitar espalhamento de doenças tal, e ninguém fez nada, né? E o país mais rico e mais poderoso e hegemônico que existe, que é os Estados Unidos da América, é o que mais está se ferrando agora, né? Com todo esse processo do coronavírus, eles estão apanhando que nem bêbado desse vírus. É um número brutal de mortes que cresce assim, estonteante, ninguém consegue fazer nada, não tem equipamento suficiente, não tem nem cemitério suficiente. Tem que abrir buraco lá nas ilhas de Nova York, naquelas ilhas um pouco distantes assim, de Manhattan, para enterrar todo mundo, né? Então você vê como que é um processo acéfalo, né? E isso começou lá nesse período da Renascença, quando teve essa desassociação, aliás, essa associação, né? Porque antes era desassociado, então tinha o gênio que me acompanha e ele que é o responsável pela minha criação. Isso é uma estratégia psicológica para que você não fique é, nem só envaidecido, como também com o responsável por todo o peso da criação, se a criação vai continuar existindo, se não vai. É como se o indivíduo fosse capaz de fazer aquilo acontecer a qualquer momento, né? E a gente vê tantos casos, né, de pessoas que fazem algo brilhante, sei lá, diretores ou escritores, e depois o próximo trabalho deles é horrível, não é horrível no sentido de tolo, é como se não fosse a mesma pessoa que fez. Então tem um canal que acontece, não acontece. Tem muitos exemplos. O Chico Buarque conta vários casos dele que ele não consegue, né, não conseguia, assinava contratos para fazer lá alguma coisa e não vinha inspiração, ele não conseguia fazer nada, ele ficava lá sofrendo da ansiedade de não conseguir fazer, mas não dava, não vinha, a musa não falava com ele, né? Então, eu queria gravar esse vídeo um pouco mais curto que os outros, falando sobre essa questão da criatividade, né? E desse processo, como que isso daí tem acontecido, né? Ao longo desse tempo e assincronamente com todo esse processo que está acontecendo, porque essa palestra de Elizabeth Gilbert deve ter quanto? Uns 10 anos, talvez, por aí, assim, uma coisa assim de 2000, do século 21 para cá, assim, não é tão antiga, talvez mais de 10 anos, mas é recente em termos históricos, né? E isso vem ao encontro do que está acontecendo agora, né? Que esse processo do vírus, né, dessa pandemia, ele está forçando as pessoas a ficarem em casa e repensarem valores.
e repensarem o que funciona e o que não funciona, porque as pessoas estão, como eu já falei até outra vez, elas estão assim completamente, a maioria delas, você conversa, elas não conseguem parar para escutar, elas ficam assim, como se fosse uma pessoa assim com séria síndrome de falta de atenção, não consegue parar e focalizar a atenção por alguns minutos que seja, de repente 1 minuto é o suficiente, para uma quantidade de segundos suficiente para que ela possa absorver aquela informação e processar melhor, entender o que está acontecendo, né? Então talvez esse seja o momento de novo de a gente reatar, né, esse pensamento coletivo, né? E tirar dos ombros do indivíduo, né? Talvez não precise de uma estratégia medieval como essa do indivíduo ter um gênio, você não precisa ter um ser, você não precisa colocar isso, representar isso metaforicamente como se fosse uma entidade, mas saber que todos criam tudo, né? Todos são responsáveis por uma criação. Tudo que emerge é fruto de uma sociedade inteira, né? No mínimo da sociedade, até da humanidade, no final das contas. Era isso que eu queria dizer.